Pai do Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe. Vamos esperar mais um pouquinho, né, para que nós possamos começar essa live. Bom dia, irmã Miriam, Pai do Senhor Pastor Elcio, glória a Deus. Que bom que nós podemos estar aqui, né, irmãos, para mais uma aula de escola dominical. Deus abençoe a vida dos irmãos. Dá mais um tempinho daí, eu já começo para não precisar eu ficar voltando. Ah, Pastor Elcio, na sua live lá eu coloquei que para lembrar de escola dominical e eu não falei que o Júlio tinha me pedido para dar aula, né? Aí depois eu fiquei tentando falar lá, mas vocês não olharam mais, que já tava no fim. Daí eu falei, rapaz, eu esqueci de avisar o pastor. Você me perdoa, pastor. O Julião me pediu durante a semana para que pudesse dar essa aula, porque essa aula era dele, né? Essa aula era dele. Karen, Pai do Senhor, cara, Deus abençoe. A propósito, pastor Elcio, a live tava muito boa, viu? Quinta-feira tava muito boa, graças a Deus. Gostei muito da palavra. A benção palavra. Palavra da Camilinha, da Karen. Foi uma benção. Bom, irmãos, sem mais, como dizem o povo, né, delongas. Ah, fala uma coisa pra mim, eu tô falando muito baixo, como é que tá o som aí, pastor? Dá um alô aí, irmã Miriam, dá um alô pra mim. Tá dando pra ouvir bem? A imagem? Então tá bom. Então, irmãos, na lição de hoje nós vamos continuar falando sobre a carta aos Efésios, né? Uma carta bem linda do apóstolo Paulo, né? Que alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros não, mas o grande consenso, obrigado, irmã Miriam. O grande consenso é que a carta aos Efésios ela foi sim escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita sim pelo apóstolo Paulo, e também é um consenso. É engraçado, viu, irmãos, na live que... Amém, pastor, por nada. Ah, então, pastor Mamir, eu vou ficar falando sim, porque como tá só a gente aqui, né, senão fica bem sem graça. Mas é para lembrar, né, pastor, na live que eu falei sobre a introdução aos Efésios, eu falei lá que a carta aos Efésios ela não era uma certeza que foi escrita para a igreja de Éfeso, né? E eu achei isso em alguns livros, né? Mas ontem eu estava dando mais uma estudada e é interessante, porque isso também está no comentário de teologia pentecostal da CPAD, sabia? E então, para que alguns irmãos não achem que eu estou ensinando heresia, a carta aos Efésios ela não tem um destinatário correto. O destinatário da carta aos Efésios ela é circular. É a hipótese mais correta, que o nome lá da igreja de Éfeso não aparece no começo ali, nos manuscritos mais verdadeiros. Só para se alguém achar que eu estava falando bobeira, né? Tá no comentário bíblico pentecostal, tá também. Comentário de teologia sistemática. Bom, vamos lá. A lição de hoje vai falar que o título da lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E é interessante que essa lição ela
o autor ele usa apenas 3 versículos, né? Para 3 versículos de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, para embasar a lição. Se você for na leitura bíblica, você vai ver que tá só esses 3 versículos de Efésios aqui, ó. Efésios 20, 21 e 22. E ele usa também o livro de Mateus, né? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mas no livro de Efésios, ele usa apenas 3 versículos. Isso daí é interessante, porque imagina você conseguir dar uma lição com 3 versículos, né? Nos mostra que a Bíblia, ela tem muita coisa a nos ensinar, né? Tem muita coisa a nos ensinar. Na introdução da lição diz assim, ó. Então o título da lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então a igreja, irmãos, ela foi formada por causa da reconciliação de Cristo na cruz. Então isso é fato, porque não existe igreja sem Cristo. Amém, Oséias? Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Milton. Deus abençoe. Não existe igreja sem Cristo. Então a igreja ela foi fundamentada, né? Ela foi efetivada por Cristo. E é interessante que o título da lição fala assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E eu vou falar bastante sobre essa questão de edificação, fundamento, durante a lição para os irmãos. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Então, se você for... Moélio, Pai do Senhor, se você for olhar para os versículos de Efésios, você vai ver que lá no versículo 21, ele compara a igreja a um edifício. Ele compara a igreja a um edifício. Olha só, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a igreja ela é comparada a um edifício pelo apóstolo Paulo. Ô, baiano. Pai do Senhor, fião. Deus abençoe. Baiano aí, que eu chamei de baiano, é o Gilson, que trabalha comigo lá na Pisani. Deus abençoe, viu, fião? Então, olha só. O Júlio também entrou agora. Pai do Senhor, Julião. A igreja é comparada a um edifício. Está lá no versículo 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Então, a base da lição em si... Uma das bases é que a igreja é comparada a um edifício, certo? E a igreja aqui, eu vou explicar para os irmãos, não estou falando em si, ela é comparada a um edifício, mas ela não é fundamentada como um edifício. Vamos na lição aqui que você vai entender. Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Nós vamos falar bem sobre isso aqui, tá, irmãos? Então eu vou só ler isso aqui. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Como eu sempre falo, né? Falava lá na igreja e falo aqui agora para os irmãos. Irmã Mara, Pai do Senhor, irmã Valquíria, Pai do Senhor, Deus abençoe. Muitas vezes o escritor da revista, ele na introdução, ele já explica toda a lição. Então eu vou passar de largo aqui a introdução rapidinho, para que nós possamos explicar passo a passo a base da lição. Tá? O tópico 1, um edifício espiritual. Então vamos lá, como eu falei para os irmãos, a base da lição é que Paulo ele compara a igreja a um edifício, nesses versículos aqui.
em alguns outros livros da Bíblia. Então vamos lá. O santuário judeu. Então Paulo, ele vai falar sobre o que? Ele vai comparar a igreja como edifício. Então o escritor que ele começa explicando como que era o santuário judeu. Então só para os irmãos terem uma ideia, o santuário, o templo, para os judeus ele passou a ter no decorrer, quando você vai estudar a história bíblica, a história do Antigo Testamento, o templo ele passa a alguns momentos a ter um aspecto até idolátrico, de idolatria, de santidade, tanto que o profeta Jeremias, ele precisa ir lá e criticar aqueles que adoravam o templo na época lá de Jerusalém, do Antigo Testamento, povo judeu. Então ele vai e critica a adoração ao templo. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós aprendemos, né? Pelo menos eu estou aprendendo, eu acredito que o pastor Elcio está aprendendo, o pastor Euclides está aprendendo, todo mundo está aprendendo uma coisa. O pastor Euclides já era um pouco mais ligeiro, porque ele já filmava alguns cultos. Nós estávamos filmando lá há pouco tempo com o Odair. Mas a igreja brasileira em si, ela está aprendendo que igreja não é templo. Templo é para que nós possamos nos reunir. Mas a igreja brasileira está aprendendo que igreja não é templo. A nossa igreja da Cidade Jardim ainda precisa aprender isso. Porque, por exemplo, você dá uma aula de escola dominical e os irmãos da igreja eles não vêm. Você vai fazer um culto dia de semana, os irmãos não assistem. São pouquíssimas pessoas, né? Então isso é um pouco de culpa nossa mesmo, porque nós não incentivamos a nossa igreja a estar nas mídias sociais, né? Então hoje, nesse momento, nós estamos sofrendo. Os professores, os pastores, os dirigentes. Você vai em igreja aqui do nosso campo, quando está fazendo live, ela tem 5, 4 membros. É triste, irmãos, assistindo. O pastor vai lá, põe o violãozinho, põe a família e canta. E tem 5 pessoas vendo. Entendeu? Então a nossa igreja de Pindamonhangaba, Assembleia de Deus, ela precisa aprender isso. Que Jesus ele nos ensine a aprender, a gostar, pelo menos um pouco, de ver as mídias digitais, essas coisas. E esse tempo que nós estamos passando está nos ensinando isso. Mas o povo de Israel, o que acontecia? E até no nosso tempo hoje, por isso que eu abri esse parênteses, ainda há muita idolatria a templo, né? É gostoso você estar em templo, mas o mais gostoso é você ter o templo todo o tempo com você. Não sei se os irmãos entenderam isso. Vamos voltar ali. Então Jerusalém, o templo de Jerusalém era o símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. Então ele ainda tinha o símbolo de exclusivismo. O povo de Israel ele sempre foi um povo exclusivista, né? Ele sempre pensou, eu sou salvo, só eu sou salvo, só eu vou para o céu. Na ideia deles também não era céu, né? Só eu vou ao encontro do Senhor, a Nova Jerusalém, que está lá em Isaías. Foi uma ideia que já foi construída, mas não posso entrar em detalhe nisso daí. Mas a questão é essa. Então, eles tinham, assim, um pensamento de exclusivismo. Esse pensamento hoje, na nossa época, ele está um pouco mudando, né? Mas os irmãos que são um pouco mais antigos, eles sabem melhor do que eu, mas eu também tenho 20 anos de assembleano já, que antigamente, né, pastor Elcio, o povo achava assim, só quem é da Assembleia vai ser salvo. Eu sou assembleiano até raiz. Se você escuta uma outra doutrina diferente da Assembleia, não. É engraçado porque eu estava conversando com um amigo, Pai do Senhor Júlio, eu estava conversando com um amigo ontem, rapaz. Estava conversando com ele e ele me falou que quando ele saiu da Assembleia de Deus, ele foi pregar em outra igreja lá em Taubaté, para aqueles lá, não é aqui de Pinda, tá? Tem nada a ver com o pastor Euclides, tem nada a ver com isso. Mas ele foi pregar numa igreja da Assembleia de Deus. Quando o pastor descobriu que ele tinha saído, o pastor falou, você tá ficando maluco, rapaz? Nunca mais chamou ele para pregar. Então,
nesse comecinho de lição, que nós possamos aprender que Jesus ele não é exclusivo de uma igreja, de um tipo de povo. Jesus ele é exclusivo daqueles que o obedecem, que o buscam, certo? Que querem um relacionamento com ele. Jesus ele é exclusivo de quem? O obedece, busca e quer um relacionamento com ele. Pai do Senhor Paulão, primo, Deus abençoe, está assistindo. Irmã Mira, então, tá vendo? A irmã Mira já testemunhou aqui, ela cansou de ouvir isso. E hoje nós sabemos que não é a igreja do pé roxo, pastor. Esse eu nunca ouvi, não. Do pé roxo, nunca ouvi, não. Então, legal, né, irmãos? Que nós possamos não cair nesse exclusivismo, né? Mas vamos lá. Havia até, esse texto aqui de 1 Reis 8, 16, 20, é a construção do templo lá por Salomão, né? E aqui conta a história, a leitura é até bonita. Salomão falando assim que o pai dele, Davi, intentou no coração fazer o templo, mas Deus não deixou. Mas daí Deus passou para Salomão a incumbência de construir o templo. É isso que está escrito aqui. Depois pode ser que mais para frente eu volte aqui. Mas havia, como nosso irmão Adelso falou, na lição, acho que foi a lição passada, havia uma proibição. Olha só como era exclusivista. Havia uma proibição dos gentios, né? Povo grego, estrangeiro, de entrar no templo. E eu estava vendo algo aí, e o Adelso falou muito bem do muro, citou Flávio José, e eu vi um escritor que disse que era tipo uma cerca balaustrada, quer dizer, cheia de balaustre. Os irmãos sabem o que é balaustre, né? Então ela era uma cerca cheia de balaustre que impedia o acesso do povo estrangeiro para o templo. Então, olha só, é a mesma coisa que aconteceu uma certa vez comigo, quando eu me converti, no começo da minha conversão, que eu levei um amigo para uma igreja e ele estava de bermuda e boné. Escuta essa aí, pastor Elcio. Escuta essa daí. Julião, Oséias, irmã Miriam. Escuta aí. Aí ele estava de bermuda, eu levei ele lá numa escola dominical, eu muito inocente, falei, vou levar Cristo para todo mundo. Escuta aí, primão, ó. Vou levar Cristo para todo mundo. Aí convidei ele para ir na escola dominical. Aí ele chegou lá, os irmãos, você é bem-vindo, não sei o quê. Só que ele tava de bermuda, boné e óculos escuros. Ele tirou só o óculos escuro. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei feliz dele ir, né? Só que daí, quando nós começamos a aula de escola dominical e tudo, o irmãozinho que era líder desta igreja, ele chamou esse meu amigo de canto e falou, rapaz, você não vai poder cantar aqui, você não vai poder estar aqui porque você está de bermuda e boné. Quando você vier uma outra vez com uma roupinha mais bonitinha, social, você pode cantar. Ó, irmã Miriam. Eu queria que os irmãos se manifestassem sobre isso. Foi certo isso daí, irmãos? A irmã Mara. Pai do Senhor, irmã Mara. Não me lembro agora se eu dei Pai do Senhor pra você, mas Pai do Senhor. Você não sabe o que é isso não, né, irmã Mara? Então. Aí o povo falaram isso daí, ele nunca mais voltou. Então que nós possamos não ter exclusivismo, tá, irmãos? Vamos lá. Ao reconciliar ambos os povos, por que nós não podemos ter exclusivismo? Porque Jesus reconciliou ambos os povos. De judeus e gentios, ele fez um, que está muito bonito lá na carta aos Efésios, lá, nos versículos anteriores que já foi falado. Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então olha só, irmã Miriam, irmã Mara, irmãos que estão aqui. O que é a igreja? O que você pensa que é a igreja? Ainda hoje muitos irmãos pensam que é o templo. Mas o que é a igreja? Julião, primo, Oséias, o que é a igreja?
Igreja, quando a Bíblia fala, Paulo fala de igreja, ele não está falando assim, um detalhe. Na igreja primitiva, quando eu falo igreja primitiva, pai de sua irmã Giovana, quando eu falo igreja primitiva, eu estou falando na igreja de Atos, a igreja após a ressurreição de Jesus e durante o ministério de Jesus aqui na terra, quando eu falo igreja primitiva. A igreja primitiva, eles não tinham templo. Eles se reuniam em casas. A igreja era na casa, era na rua. Eles eram marginalizados, tem até livros escritos aí, Jesus, o judeu marginal. Eles eram marginalizados, eles entravam na sinagoga, eram expulsos. Jesus chegava lá, podia ler, mas quando ele falava a verdade, os fariseus se revoltavam, queriam matá-lo. Então a igreja, irmãos, nunca foi templo. O templo foi instituído depois, certo? Como uma base para a igreja. Nunca foi templo. O templo existe para se cultuar, mas você pode cultuar em qualquer lugar. Então vamos lá. E lembra da definição que eu dei? Igreja. Eu não, acho que eu não dei a definição ainda. Eu falei que igreja pode ser em qualquer lugar, que a igreja primitiva não tinha um lugar específico, mas eu não dei a definição de igreja, né? O que é igreja aqui na Bíblia quando fala? Igreja é um ajuntamento de pessoas que têm o mesmo pensamento. É lógico que não é no sentido macro que eu estou falando aqui, tá? Não é no sentido micro, é no sentido macro, em geral, tá? Mas não são todas as cabeças. Mas igreja em si é um ajuntamento de pessoas que têm uma só adoração, um só Deus, uma só visão de divindade, uma só adoração. E igreja para nós é o que hoje? É um ajuntamento de pessoas que adoram a Cristo. Isso é igreja. Vou me juntar na minha casa e vou formar um grupo ali, vou fazer uma oração, vou falar com Jesus. Igreja. Esse grupinho nosso aqui é igreja? Quem acha que é igreja aí? Então, a questão da roupa, que o meu primo está colocando aqui, que falou que tem gente que não acredita na conversão dele por causa da roupa que ele usa. Com certeza deve ser uma roupa decente, mas não deve ser da forma que algumas pessoas entendem. Então, irmãos, que nós possamos entender que igreja é ajuntamento de pessoas que têm a mesma fé, a mesma adoração, adoram a Cristo. Tá ok? O mesmo Deus. Irmã Regiane, Pai do Senhor, que entrou aí. Deixa eu puxar aqui. O Júlio. O dia do Pentecostes, a reunião não foi no templo. Exatamente, Julião. Exatamente. Olha só como que é legal isso, ó. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, uma live, é uma igreja. Porque o Deus que eu acredito que você também crê, ele é um Deus o quê? Onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onisciente. Então isso aqui é uma igreja. Vamos continuar aqui, ó. Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Um novo conceito de santuário é apresentado. Tá, ok. Eu lembrei de uma coisa aqui, mas não vou falar não. Eu estava procurando um versículo aqui, mas... tá, o Osés colocou uma definição aqui. Comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Isso é a igreja. É um corpo de cristãos. Amém, Osés? Vamos lá. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém
não poderia conter a Deus. Ó, presta atenção numa coisa. Salomão edificou o templo, correto? Agora vai lá comigo em 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. Vamos lá. 1 Reis 8:27. Olha o que diz aqui. Mas na verdade, olha, ele edificou o templo e olha o que ele fala aqui, irmãos. Olha o que Salomão fala aqui. Olha aqui, ó. 1 Reis 8:27. Gostaria que você lesse na sua Bíblia, ó. Mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha só, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter. Então olha só, irmãos, o próprio Salomão que edificou o templo, ele entendia que o templo não contém no sentido de segurar, prender, Deus. Deus, ele está nos céus dos céus, a ideia de vários céus do povo antigo. Então, olha só. Ô primo, ó, hoje meu primo colocou que está se policiando em questão das roupas, né? Deixa eu ver aqui que está passando muito rápido. Igreja são todas as pessoas que se convertem, o Zé colocou. A irmã Odete, rapaz, está assistindo. Eu aceitei a irmã Odete no Facebook ontem. A irmã Odete está assistindo. Deus abençoe a irmã Odete. A irmã Keila está assistindo. Então vamos lá. Então olha só. O que acontece? O próprio Salomão entendia que igreja não é templo. Mas vamos lá. E reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos 7:48. O que está escrito em Atos 7:48? Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Olha só, irmãos, que aqui estão. Aqui há um paradoxo, né? Deus habita, mas não habita. O que a igreja está querendo dizer? Deus não está preso ao templo. E aqui é lógico, eu não estou fazendo apologia a esses cristãos que defendem assim. Eu não preciso ir na igreja para ser cristão. Não, nunca defendi isso. Para mim, o lugar do cristão é na igreja. Todo mundo tem que ter uma igreja para poder adorar, cultuar a Deus, certo? Mas o templo, as paredes, não é a igreja em si, e sim o cristão. Vamos continuar. Desse modo, os crentes judeus e gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, olha só. Quem é o templo hoje? Judeus e gentios. Vamos lá. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro 2,5. O que está escrito ali? 1 Pedro 2,5. Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, olha só. A própria Bíblia nos diz que nós somos pedras vivas. O que é uma pedra viva? Não é algo inanimado que fica parado. Então ele não está exatamente se referindo ao templo em si. E lembra da passagem que Jesus olha para o templo? Aí ele olha para o templo e fala assim, não vai restar pedra sobre pedra desse templo. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia da adoração que existia entre o povo de Israel por causa do templo. Então vamos lá. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Então toda construção, irmãos, né, antiga, tinha uma pedra principal, a pedra angular.
Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monopólio com cerca de 12 metros de comprimento. Correto? Então aqui o escritor nos dá uma base arqueológica para a questão da pedra principal. Mas vamos lá. O mais importante é aqui, o ponto 4 do tópico 1. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, 22. O que está escrito ali? Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Olha aqui, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ô irmão Adelso, pai do senhor. A minha tia entrou, tia Terezinha. Deus abençoe, tia. Olha só, a pedra que os edificadores rejeitaram se transformou em pedra de esquina. Tranquilo, Adelson. A pedra que os edificadores rejeitaram transformou-se em pedra de esquina. Isso aí já está lá em Salmo. E é lógico que a igreja cristã ela já entendeu que esse escrito de Salmo aqui estava se referindo a Jesus. Porque olha só, ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, Marcos 12, 10. O que está lá em Marcos 12, 10? Marcos 12, 10. Olha aqui, ó. Ainda não lestes esta escritura? O que será que Jesus está citando aqui, ó? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. O próprio Jesus, Adelso, Júlio, Osés, Pastor Elcio, irmãos que aí estão, ele entendia que ele era a pedra rejeitada. Certo? Ele era a pedra angular, a pedra principal. Olha aí na revista. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4:11. Vamos lá em Atos 4:11. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi... Olha o 10. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está diante de vós. Quem está falando aqui, irmãos? É Pedro. Então Pedro está falando assim, é em nome deste que ressuscitou que eu estou falando. Ó, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi dada por cabeça de esquina. Então vamos conceituar isso daí. Lá em Salmos foi citado isso daí. A pedra rejeitada seria posta por cabeça de esquina. Acho que é Marcos que eu li aqui, né? Acabei de ler. Marcos, Jesus fala assim, eu sou a pedra de esquina. Então ele está pegando o significado de Salmo, transferindo para ele. A igreja primitiva, lá em Atos, quando Lucas escreve lá a carta dos apóstolos, lá em Atos, o apóstolo Pedro fala assim, a pedra de esquina é esse. Entendeu? Então nós todos entendemos, o próprio Pedro entendeu isso. A pedra de esquina, a pedra principal, era Jesus. Pedro era o quê? Petros, em grego, né? Era uma pedrinha. Era uma dessas pedras vivas que constroem um edifício. O edifício é construído, igreja é construída por pessoas. E é engraçado que aqui é uma alegoria de Paulo, né? Paulo também fazia alegoria, Adelso, Oséias. É uma alegoria de Paulo, ó. Ele compara a igreja a edifício, né? A santuário. E é uma alegoria judaica que Paulo tinha isso na cabeça dele, né? Ele era judeu, ele entendia a importância do templo. E ele entendia a importância da igreja em si. Então, olha só. Pedro era uma pedrinha que ajuda a construir o templo.
Mas a pedra principal, Pedro entendeu isso. Quando ele deu a declaração dele lá que Jesus era o Cristo, aí Jesus fala assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro já estava entendendo que ali, a pedra que está falando ali, é que ele seria uma pedrinha que ajudaria a construir o templo, o edifício, que seria a igreja. Mas não em si, templo físico, mas templo espiritual. Eles entendiam isso na época. Vamos lá. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Na parábola que está aqui na revista, Jesus ele fala que aquele que edifica sua casa na areia, a casa cai. Mas o que edifica sobre a rocha... Então tudo aqui, irmãos, os evangelhos eles fazem uma ligação bíblica, uma ligação teológica, que até hoje nós não entendemos como isso, né? Como houve essa ligação. Racionalmente você não entende. Mas se você entender a inspiração bíblica, você entende que é o Espírito Santo que estava inspirando esses homens a tudo se encaixar, né? Os evangelistas eles já entenderam isso, que Cristo era a pedra. Então, quando está escrito aqui, no Evangelho de Mateus, quando Mateus está escrevendo, falando da pedra que sustenta a casa, ele já está entendendo casa, igreja, pedra sustentar Cristo. Quando Mateus escreve o que Jesus falou, ele já entendeu que o que Jesus quis dizer foi isso. Casa, igreja, povo, comunidade. Toda vez que eu falar igreja aqui, entenda comunidade. Por isso que eu bato na tecla. Temos que ter comunhão. 1 Coríntios 3,11, olha o que diz aqui, ó. Eu já estou em Atos, né? 1 Coríntios 3,11 fala aqui, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Cristo. Não tem outro fundamento, é Cristo. Então é engraçado, irmãos, porque o título da lição é assim, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque Paulo fala isso, né? No versículo 20 de Efésios 2. Então poderia haver uma confusão na nossa mente. Peraí, o fundamento é Cristo. Mas aí Paulo fala que são os profetas. Nós vamos explicar isso aí já. Ó. Você entendeu que há uma aparente contradição? Eu estou falando para os irmãos aqui que a pedra angular fundamento é Cristo. Mas Paulo fala assim, ó, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Poderia haver uma confusão, não? Mas olha só, eu vou explicar daqui a pouco. Tópico 2. O fundamento dos apóstolos, fundamento, 2 pontos. Apóstolos e profetas. Aí o escritor vai dar o conceito de apóstolo aqui, ó. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então o que é um apóstolo? Um enviado e um mensageiro. Só que na igreja primitiva, apóstolo, ele se transformou, essa palavra ela teve uma ressignificação no sentido de era um enviado e um mensageiro, mas de uma pessoa em si. Por isso que existem os 12 apóstolos, certo? Morreu Judas, entrou quem? Matias. Só que daí os irmãos falam, Matias não fez nada. Tá, mas ele entrou no lugar de Judas. Então teve os 12 apóstolos, com Judas lá o traidor. Saiu Judas, morreu, entrou Matias. Matias não fez nada. Tá, mas ele era apóstolo. E eu tô falando isso, mas eu não concordo com, né? Matias não fez nada. Está escrito aqui, mas o que ele fez, só Deus que sabe. Porque, como eu falei uma outra vez, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Entenda isso. Eu estou fazendo uma live. Pode ser que eu fale coisas aqui que você não entenda, porque eu não me expressei corretamente. Mas muitas vezes o que o pregador fala não é a totalidade do seu pensamento. Certo? E muitas vezes também a Bíblia ela relata alguns fatos importantes, mas não a totalidade do que aconteceu. Então quem somos nós para falar que Matias não fez nada? Mas vamos voltar aqui. Mas aí Paulo ele é até considerado o quê? O 13º apóstolo. Ou o 14º apóstolo, se você contar Judas. Porque Paulo também foi apóstolo. Mas aí esse termo apóstolo, ele se transformou, né? Vou usar essa palavra transformou em aspas. No sentido de apóstolo de Cristo. Por isso que os apóstolos do Cordeiro foram
os 12 principais originais, Matias e o apóstolo Paulo. Você já entendeu, né? Então vamos lá. O apóstolo é centrado o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Olha só, os evangelistas usam esse termo para falar exatamente dos 12. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Então, olha só, o apóstolo é aquele que foi testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Ah, por que Matias entrou? Porque Matias, se você ler Atos, ele estava no meio das pessoas ali da comunidade da igreja que conheciam, andavam com Cristo. Poderia-se ter nomeado outros apóstolos? Sim, tinham mais pessoas ali que poderiam ser nomeadas. Mas foi nomeado Matias, por um sorteio, lembre-se disso. Mas olha só, eles eram testemunhas oculares daquilo que Cristo fez. Paulo, por que Paulo foi considerado apóstolo? Ah, Paulo não estava lá com Jesus, não. Mas Paulo, ele viu Jesus na estrada de Damasco, uma visão, certo? Uma visão divina. É maravilhoso. Se eu parar, eu fico falando aqui, mas eu não quero falar sobre isso. Mas Paulo, ele foi considerado apóstolo por quê? Porque ele viu Jesus nessa visão. Depois, acho que lá em... Eu não vou citar aqui porque eu vou errar, tá? Eu sempre me confundo nesse versículo. Mas no livro de Atos, Jesus vai e visita Paulo na cadeia para animar Paulo. Paulo, vai, Paulo. Levanta. Tenha coragem. Então, Paulo, ele foi apóstolo porque ele também foi testemunho ocular, tá? Hoje, o irmão Denilson não pode ser apóstolo. Se eu usar o termo apóstolo como enviado, mensageiro de Cristo, tudo bem. Mas se eu pegar a desígnio e falar eu sou apóstolo como os apóstolos de Cristo, esquece, não precisa seguir o irmão Denilson, não. Apóstolo como apóstolo de Cristo, não tem. Tá ok? Então vamos lá. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, que eu acabei de falar aqui. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, quando está escrito aqui, irmãos, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que é isso? O que edifica, irmãos, é Cristo. Quem sustenta é Cristo. Qual é o fundamento que Paulo fala aqui em Efésios 2:20? O fundamento é a mensagem. Aleluia. Quem edifica a pedra angular, a pedra de esquina, é Cristo. A rocha, a que firma a igreja é Cristo. Mas o fundamento desta igreja, Adelso, Oséias, Júlio, irmã Mária, irmã Miriam, Paulinho, o fundamento é a mensagem de Cristo. Uma igreja que não tem Cristo, ela não é edificada. Uma igreja que não tem a mensagem de Cristo pelos seus apóstolos, enviados, mensageiros, ó a minha mãozinha aqui, ó, entre aspas, apóstolos, enviados, mensageiros, não é a igreja de Cristo. O fundamento é a palavra. A edificação, a base é Cristo. Amém, irmã Miriam? Mas nesse sentido é apóstolo como enviado de Cristo, né, como mensageiro da palavra, não como apóstolo igual era no tempo de Jesus. Rodrigo, Deus abençoe. Olha só, então deu para os irmãos entender aí? Tem alguma dúvida de verdade? Amém? Quando você puder aí, você dá um amém aí, faz que nem o Júlio, glória a Deus, me ajuda aí. Amém? Então, quando a revista, isso aqui é o mais importante de eu ensinar aqui hoje, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, significa que ele é edificado com Cristo como pedra e o fundamento é a mensagem de Cristo que os apóstolos levam. Então, o fundamento não são os apóstolos, mas sim a mensagem que eles levam. O fundamento não é o irmão Denilson,
mas a mensagem que ele leva, que é a mensagem de Cristo. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Exatamente o que eu acabei de falar para você. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Tá ok? Romanos 6,17. O que diz ali? Eu vou ler só esse versículo. Romanos 6:17. É o único que eu vou ler. Romanos 6,17. Mas a graça de Deus. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então olha só, sendo servos dos pecados, eles obedeceram de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Obrigado a Deus. Obrigado, Mamir. Eles obedeceram de coração a forma de doutrina que foram entregues. A mensagem de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Tá, aqui tá cheio de gente que mexe com obra, né? Trabalha com obra. Mexe com obra fica feio. Trabalha com obra. Vou usar um linguajar melhor, né? Porque senão minha esposa briga comigo depois. Ela fica olhando e daí ela fala, você falou errado isso aqui. Então olha só. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. É lógico, né, irmão? Você vai mexer. Já era. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Olha, o que ele está falando do fundamento da igreja aqui? A mensagem não pode ser violada. Irmão, mensagem que é mensagem tem Bíblia, tem Cristo. Pode ter ajuda externa? Pode, mas tem Bíblia e tem Cristo. Vamos lá. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Quem tem a revista aí? Entendeu isso? Ó? Olha o que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Isso aqui eu concordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha o que ela diz. Ó. Conforme temos o ensino dos apóstolos, nunca poderá ser substituído, anulado por revelação, testemunho e profecia. O que é isso aqui? Que a Bíblia está falando e eu concordo. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Donald Stamps e mais um outro lá que eu esqueci. O que eles estão falando? A mensagem dos apóstolos, a mensagem da Bíblia que foi falada pelos apóstolos, ela nunca vai poder ser superada, suplantada, anulada por profecia ou mensagem posterior. Ah, o irmão Denilson recebeu uma revelação de Deus. Ah, eu sou o profeta agora e a base da minha igreja vai ser o profeta Denilson, ou tal profetisa, ou tal profeta. Oh, irmãos, até hoje tem igreja que se baseia, a base da sua igreja é assim. Ele põe a Bíblia aqui, até ensina legal a Bíblia. Mas do ladinho aqui tem o livro da profetisa. Isso não pode, irmãos. Tem dois extremos. Você quer ser cristão? Depois o Adelso, o Júlio, os irmãos aí, Osés, fala para mim se concorda. Você quer ser cristão? Acredita na Bíblia, que é um instrumento do cristão. Ah, você não quer ser cristão? Então não fica inventando um outro profeta para colocar junto com a Bíblia para falar assim, ah, dá certo, vamos juntar e dá certo. Não, você é cristão, acredita na Bíblia, meu amigo. Se você não acredita na Bíblia, você é tudo. Você pode ser religioso, você pode ser doutor em teologia, teólogo, mas você não é cristão. Tá ok? Vamos lá. Testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20 é assim: apóstolos e profetas. Olha o que está lá em Efésios 2:20. Vou ler para você. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo vem primeiro, certo? Então, por apóstolo vir primeiro do que profeta, o escritor vai falar isso aqui que eu vou ler. Ó.
A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então, o que o escritor está falando aqui? Que aqui os profetas que estão na sequência de apóstolos são os profetas do Novo Testamento, não os profetas do Antigo Testamento. Aí, irmãos, isso aqui me deu uma dor de cabeça, porque eu não gosto de passar qualquer coisa para os irmãos, né? Aí o Júlio me falou esta semana, acho que quarta-feira, se eu não estiver enganado, e eu fui pesquisar. E quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falei, olha, gente, isso aqui tá meio confuso. E eu fui dar uma pesquisada. Por que apóstolo tá primeiro, profetas depois, e Paulo tá falando dos profetas só do Novo Testamento, né? É meio estranho isso. Aí eu fui pesquisar, irmãos, a grande maioria dos escritores que eu tenho de Novo Testamento, a grande maioria dos escritores que eu tenho de Novo Testamento, eles concordam com essa afirmação. Até está na Bíblia de Estudo Pentecostal que eu citei agora há pouco, pastor Elcio, Adelcio, Julião, Oséias, Mamire, Mamara, os irmãos que estão aí. Ela corrobora isso daí. Ah, não, por ser profeta depois, então é profeta do Novo Testamento. Tá ok? A maioria dos escritores que eu li concorda que ali é profeta do Novo Testamento que Paulo está se referindo. Ele está falando do fundamento do ensino dos apóstolos, que são eles, e dos profetas, porque ele também se colocava na categoria de profeta. Só que olha só, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Por eu estudar um pouco o apóstolo Paulo, tá ok? Isso é a minha opinião, tá ok? Eu acabei de falar aqui que vários escritores, teólogos falam assim. Não, Paulo está falando que o fundamento aqui são dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Na minha opinião, e tem alguns escritores que dizem o que eu vou falar agora aqui, e eu concordo com eles. É muito difícil Paulo tá falando aqui para a igreja de Éfeso ou as igrejas circulares somente dos profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo, sendo judeu, presta atenção nessa lógica, o pensamento dele era judeu, ele foi transformado por Cristo, mas ele tinha um pensamento judaico, a raiz judaica. E toda a Bíblia, Apocalipse, é o livro que mais cita o Antigo Testamento, as cartas pastorais, as cartas de Paulo, as cartas católicas, ou universais, se quiser chamar, todas elas, Tiago, todas elas, olha na Bíblia, todas elas, a base é o Antigo Testamento. Jesus, ó, lembra lá quando ele falou para os discípulos de Emaús, Adelso? Lembra lá? O que ele falou? O que estava escrito sobre aquele que havia nos Salmos, nos profetas, né, nos escritos antigos? Então, na minha opinião, você não precisa concordar com ela, é muito difícil Paulo estar falando só dos profetas do Novo Testamento. Pode ser que a ênfase dele seja essa. Mas é lógico, irmãos, é lógico. Nunca, jamais os cristãos da igreja primitiva deixavam de lado o Antigo Testamento. Nunca. Quando eu passei a estudar os profetas, eu entendi isso aí, Adelson. Jamais eles deixam de lado. É muito difícil Paulo estar pensando que só nos profetas do Novo Testamento. Então, quase que com certeza aqui, Paulo também está falando dos profetas do Antigo Testamento, tá? Que eles pensavam sim que tinha que quebrar a barreira, que tinha que evangelizar os gentios. Tem essa ideia sim. Eu até peguei uns textos aqui, mas eu não vou ler porque eu vou passar muito de largo. Eu vou ler um só. Isaías 45, 22 e 23. O que diz aqui? Isaías 45, 22 e 23. 22 e 23. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha, olhai para mim. Você está prestando atenção aí, irmão? Olhai para mim, vós, todos os termos da terra, todos, e sereis salvos, porque só tem eu, só existe eu de Deus. Olha só, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim, olha aqui, Adelson, ó, Júlio, que você falou aí, ó.
Olha o que ele fala no versículo 23, Isaías 45, 23. E não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Você entendeu, irmão? O que Isaías está falando aqui, o profeta Isaías? Ó, pelo meu nome dobrará todo joelho e toda língua falará do meu nome. Isso daí foi lá falado por Paulo em Filipenses, não é? Então olha só, irmãos. É lógico que na mente paulina, é lógico, na minha concepção, existiam sim os profetas do Antigo Testamento. A base para isso, a base pro cristianismo são os profetas do Antigo Testamento, é o livro do Antigo Testamento. Deixa eu ler aqui o que o Adel escreveu, o que eu perdi. Não existe nova revelação, a revelação base é a Bíblia, e pronto, tudo que vem, e ponto, né, acho que você quis dizer. Tudo que vem além da profecia, a Bíblia é heresia. Exatamente, Adelson, exatamente. Tudo aquilo que quer colocar como uma nova revelação, heresia. Heresia. Então, na minha concepção, irmãos, não vou me alongar muito, porque eu teria que dar um outro estudo aqui. Paulo nunca, põe isso na sua cabeça, nunca. E eu amo esse assunto, irmãos, eu estou estudando bastante. Paulo nunca deixou seu pensamento judaico, nunca. Você enxerga o Antigo Testamento judaico em todos os escritos de Paulo. Então vamos lá. Pastor Abner está assistindo. Deus abençoe, Pastor Abner. Então vamos lá. Então aqui para mim, apóstolos e profetas, Paulo está falando do conjunto geral, tá? E não mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, irmãos, é lógico que os profetas do Novo Testamento, e aqui o escritor está comparando profeta, realmente, está comparando profeta, né, com eles próprios, né? Ele está comparando profeta com os escritores do Novo Testamento. Então é lógico que eles foram profetas, é lógico que a base ali, o fundamento está nos seus escritos, é lógico, mas nunca os escritos deles deixou de lado o Antigo Testamento. Os irmãos entendem isso? 2 Pedro 1,21, o que está lá em 2 Pedro 1,21? Eu marquei aqui. Eu estou tentando correr aqui, irmãos, para não ficar muito longa. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha o que Pedro fala, irmãos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui é lógico, irmãos, que Pedro não está falando só dos homens santos da sua época. Isso é lógico. Felipe, Deus abençoe. É lógico. Isso não tem como. É lógico que Pedro está falando dos homens santos do Antigo Testamento também. É só você ver o sermão de Pedro lá em Atos 3, Atos 4 e depois a sequência. E daí você continua com Paulo. É maravilhoso, irmãos. Estude o Antigo Testamento. Você vai entender bem o que eu estou falando. Vamos lá. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Então olha só. A pedra angular é Cristo. A mensagem que os apóstolos profetas pregaram, e nós podemos ser profetas da nossa geração, podemos ser apóstolos no sentido de enviados, mensageiros, tá? E eu sei que você entendeu isso, glória a Deus. O fundamento, a mensagem é Cristo. Então, olha só, o que segura a igreja é Cristo. A mensagem que tem que ser pregada, Cristo. Não tem como fugir. Tá ok? Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Esse edifício, que é a igreja, que é o povo de Deus, que é a comunidade, que é, glória a Deus mesmo, a Deus, que é a comunidade, ele tem que estar bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Eu concordo com essa alegoria. Paulo está falando aqui no sentido de, você tem que ter um crescimento, a igreja ela tem que estar firmada em Cristo. Paulo, ele é ligeiro, ele está falando aqui assim, você tem que estar firmado na palavra dos apóstolos. Escuta o que eu estou falando também. Tá?
Paulo, ele falou isso aí, lembra lá da ideia do terceiro céu? Ó, foi um homem que visitou o terceiro céu. Ah, que ele não estava no corpo, eu não sei quem que foi esse homem, não sei se no corpo, fora do corpo, mas ele estava falando dele mesmo. Paulo é ligeiro. E ele tá falando aqui, ó. Paulo tá falando aqui assim, ó. O edifício tem que ser bem ajustado, tá? A igreja tem que estar bem firmada, ó. O crescimento da igreja tem que ser um bom ajuste com Cristo. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Irmão, a igreja só cresce com harmonia. Ponto. Imagina, irmãos, quão abençoado seria se na próxima aula lá, que o Adelson ou o Júlio for dar, eu acredito que vai ser o Júlio, mas não sei, pode acontecer algum problema. Já pensou se chegasse na live lá, tivesse 50 pessoas? Olha o exagero que eu falei aqui, 50 pessoas, olha que absurdo. Mas já pensou? Quantas pessoas iam ser bem abençoadas? Olha a harmonia. Você está entendendo por que eu estou batendo nessa tecla? Não é porque o irmão Denilson, eu quero... Não é isso. É porque o meu entendimento sempre foi, sempre vai ser. Eu vou fazer uma live para quê? Para abençoar a igreja. Para mim parecer, jamais vou ficar parecido, irmãos. Eu nem quero isso. Meu canal lá do YouTube, nem sei, deve ter 4, 5 inscritos lá, nem pouquinha gente. Ninguém nem entra. Eu coloco lá mais para guardar os vídeos para mim mesmo. Mas olha só, presta atenção. A igreja, se ela assistir, se ela ver, se ela ouvir, se você divulgar, ela vai ser abençoada. Isso é igreja em harmonia. Sabe, durante a semana, ó, vai ter uma live domingo, meu professor Júlio vai dar, professor Adel, vamos assistir lá. Estou falando para a nossa igreja, tá, irmãos? Então pensa nisso. Então vamos lá. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor. A palavra aqui evocada para templo é o vocábulo naum, que significa recinto interior, o lugar santíssimo. Então olha só, todo crente bem ajustado se torna templo do Senhor. A palavra para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro com o sumo sacerdote com Deus. Então o que está querendo dizer aqui? Ô Edna, tudo bem? Deus abençoe. O que está querendo dizer aqui? Que nós somos templo do Senhor, quando nós somos um edifício bem ajustado, quando a pedra angular é Cristo, quando a palavra é Cristo, nós somos um edifício bem ajustado, nós nos transformamos em templo do Senhor. Ô irmão Daniel, pai do Senhor, Deus abençoe, irmão Daniel. Olha só, irmão Daniel Venâncio, marido da Evelyn, congreguei com eles lá no Jardim Resenha. Presta atenção nisso aqui, ó. Você é templo do Senhor. Aí tá falando que a palavra aqui usada é naum. E eu fui pesquisar exatamente isso mesmo, né? Lugar santíssimo, lugar em que o sumo sacerdote se encontrava com Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Resumindo, rapidamente. Você se transforma em templo do Senhor. Você é o lugar... Nossa, irmãos, sinta presente de Deus. Você é o lugar... Presta atenção nisso, irmãos. Você é o lugar em que Deus está. É isso que está querendo dizer. Ó. Quando fala que você se transforma em templo do Senhor, você é o lugar onde Deus está. Eu vou repetir. Você é o lugar onde Deus está. Você é cristão, você é servo de Deus. Deus está ali. Você é o lugar onde Deus está. Você é templo do Senhor. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Eu vou ler aqui, que pode ter pessoas aí que nunca leu esse texto. Vamos ler. Que é importante você ler na Bíblia. Para não falar, irmão Denilson. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós. Que Paulo está falando para o grupo, para a igreja em si. Você pode tomar individualmente? Pode, mas ele está falando para o conjunto. Vós sois. Olha só. Vós sois. Você estudar a igreja toda, irmã Mira. Ó, Julião, Adel. A igreja toda. Vós sois templo do Espírito Santo. Olha só. Templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Você é templo de Deus. Por você ser templo de Deus, irmã Keila, o Espírito Santo habita em você. Acabou. Você é o lugar onde Deus está. Eu quero repetir isso aqui. Verdade, Deus. Deus escreveu aqui. Ô, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. É verdade, você é o lugar onde Deus está. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Vamos resumir esses 3 versículos. É isso aqui, ó. Vamos lá. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente, eu perdi onde eu... tá. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Você é morada de Deus no Espírito. Olha aqui, ele citou aqui, Efésios 2:22. Você é morada de Deus no Espírito. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. A morada de Deus fazia alusão ao templo israelita. Irmão, você sabe que existiram 2 templos e uma reconstrução do templo, né? Teve o templo que Salomão construiu, que foi lá em 1940, por aí, antes de Cristo. O reinado de Salomão foi de 1971 a 1931, por aí. Teve o templo lá de Jerusalém, que foi construído, que está lá em 2 Crônicas 7:14, lá que tem aquela citação do Salomão, se o meu povo, né, falando o que Deus falou para ele, que está escrito ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, ali foi construído o primeiro templo. Aí o povo de Israel ele foi exilado, foi torturado, foi preso, e foi destruído o templo. Primeiro pela Síria em 722, depois pela Babilônia. Lembra lá? Nabucodonosor. Foi destruído o templo. Aí esse templo de Salomão foi reconstruído de uma forma bem menor, com menos pompa, com menos coisas bonitas. Menos não existe, é menos. Menos coisas bonitas. Ele foi reconstruído por Zorobabel. E foi terminado esse templo da reconstrução em 515 a.C. Então, olha só, ele foi construído em 900 e... Começou lá em 940, antes de Cristo, 940. Ele foi destruído, foi reconstruído por Zorobabel. Terminou essa reconstrução em 515. Aí depois aconteceu vários fatos. E esse templo que Zorobabel construiu, né, com a ajuda de Neemias, que fez o muro, ele também foi destruído por Antíoco Epifânio, lá com a questão da profanação do templo. E sabe quem reconstruiu esse templo? O rei Herodes, Herodes o Grande. Não era o Herodes do tempo de Jesus. Era o pai de Herodes Antipas. O Herodes do tempo de Jesus era Herodes Antipas. O Herodes o Grande, o reinado dele foi de 25 a 13 antes de Cristo. Herodes o Grande. Certo? Ele morreu em 4 antes de Cristo, Herodes o Grande. E esse Herodes o Grande, ele reconstruiu o templo que Zorobabel tinha construído e que tinha sido destruído por Antíoco Epifânio. Essa história está lá em 1º e 2º Macabeus, na Bíblia Católica, está lá essa história. E essa história é comprovadamente verídica, histórica. Isso é uma das coisas que os críticos, nem os críticos da Bíblia duvidam, tá, irmão? Então, olha só, presta atenção. Existiram 3 templos, entre aspas. O templo de Salomão, a importância do templo. O templo reconstruído por Zorobabel, aí ele foi destruído. Herodes o Grande o reconstruiu, certo? O transformou numa das maravilhas do mundo antigo. E esse templo foi destruído de novo em 70 depois de Cristo. Sabe o que eu entendo disso aqui? Que para Deus está mostrando para o povo assim, ó. O templo em si, de pedra, não é importante.
Não é importante. Vamos lá. O templo indicava a morada de Deus, né? Lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. No finalzinho da revista, aí, ó, quem tem a revista, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. E eu quero dar um detalhe aqui, irmão, no final, eu deixei para falar o que Paulo está querendo dizer com edifício no final aqui. Eu queria que você que tem sua Bíblia aí, ou a revista, quem tem a revista vai na leitura bíblica, quem tem a Bíblia vai na Bíblia. Efésios 2 e 20, certo? Efésios 2 e 20. Aqui está escrito assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vocês estão aí comigo? Perdão, irmãos, eu não esqueci de trazer água. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Certo? Presta atenção aí, Adelson, ó. Só que daí você vai no grego, não está escrito só edificados, está escrito assim, ó, tendo sido edificados. A palavra para isso daí é uma palavra muito difícil em grego, mas eu vou citar aqui para você porque eu quero mostrar algo. A palavra aqui, na leitura bíblica, ele está usando a revista corrigida, eu acho, está edificado sobre o fundamento. Mas no grego está lá, tendo sido edificados. É uma palavra epoikodometentes. Epoikodometentes. Por que eu citei essa palavra? Porque casa, habitação, vem do grego oikos, certo? Vem do grego oikos. E aqui, esta palavra toda, tendo sido edificados, é uma palavra só em grego, irmãos. É epoikodometentes. E aqui tem, se você pudesse olhar, se eu pudesse te mostrar, epoiko. O oiko está aqui no meio. É uma junção de duas palavras, morada, casa. Porque oikos é casa, certo? Mas também significa família. Então, quando Paulo fala assim, ó, você tem sido edificado, certo? Ó, tendo sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Paulo ele está voltando à questão do que? Família de Deus, que está lá no versículo 19, Efésios 2:19, ó. Olha ali para você ver. Efésios 2:19, eu voltei lá na lição do Adelson. Assim que já não sou estrangeiros nem forasteiros, último versículo ali da leitura bíblica da lição passada. Efésios 2:19. Assim como já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A palavra aqui para família, irmãos, é oikos. Então, edifício, morada, casa e família vem da mesma palavra grega. Então, quando Paulo fala aqui assim, ó, tendo sido edificados, Paulo está falando assim, tendo sido transformados em uma família. Glória a Deus, né, irmãos? Tendo sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos, quer dizer, a mensagem de Cristo. A igreja edificada sobre a pedra angular de Cristo. Essa igreja, o nome dela é família. O nome dela é comunhão, é oikos, que também é morada. Olha aqui, ó. Apóstolo dos profetas, principal pé de esquina. Aí olha aqui, ó, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Também está ligado à família, à casa. Então, quando você é edificado pela mensagem de Cristo, tem que se transformar numa família. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Família, casa, lar. Resumindo até aqui, a EBD. Tinha separação. Esse não pode entrar, esse pode. Cristo veio e rasgou o véu do templo. Agora você pode entrar.
Os judeus pensavam, só tem essa família judaica, israelita, só tem essa, só presta essa. Jesus veio, Paulo veio, e falou assim, não. Jesus quebrou a parede de separação, sabe o murinho lá cercando para não entrar no templo? Jesus quebrou. Mas ele quebrou como? Quebrou para quê? Para você se transformar num edifício. O que é esse edifício? Tendo sido transformados, ó. Tendo sido transformados. Edificados. Tendo sido edificados. Edificação, família, comunhão. A maior palavra que Paulo usa para conversão, que é estar com Cristo, é transformação. E quando você foi edificado, você foi transformado. Então entenda isso. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Tinha uma barreira, quebrou, juntou os povos. Só que não adianta nada esse povo se juntar e não ser uma família. Ser um edifício bem ajustado. Uma família firmada na pedra angular de esquina, a pedra principal, Jesus. O ensinamento é esse. Os apóstolos e os profetas, tanto os apóstolos do Antigo Testamento, também defendiam isso. Lá Ageu, você vai ajudar o pobre, saquetel furado. Você está entendendo? Os profetas, eles pregavam contra a injustiça social. Os sacerdotes, eles roubam as mulheres, eles roubam de... Não, eu quero transformar em família. Isso daí está desde o Antigo Testamento. Que o Júlio escreveu algo aqui, ó. Então hoje poderíamos entender, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, vou fazer uma morada e vou encher com o meu espírito. Podemos entender, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, eu vou fazer morada e vou encher com o meu espírito. Com certeza, Júlio. Agora eu entendi, você juntou lá 2 Crônicas 7,14 com a questão da morada. Com certeza, Júlio. Os irmãos entenderam? Então, o que é ser morada de Deus? O que é ser edifício de Deus? Nada mais, irmão Milton. Não sei se o irmão Milton ainda está aqui, ou a irmã Nália. O Adeus, que agora está tomando conta da questão da família, do culto da família. Aqui, Paulo nada mais está falando assim, ó, juntou judeu, gentil, família. Cristão, família. Bíblia, família. E o que é família, irmãos? Koinonia. Oikos, koinonia. Comunhão. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos terminar. E a conclusão, ela nos diz assim, ó. Eu queria ler um versículo aqui, ó. Esses dois últimos versículos. João 14, 23. Eu escrevi aqui para ler no final. João 14, 23, que é um versículo maravilhoso. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos com ele morada. Se você ama Jesus, meu Deus, irmãos, aqui ó. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, tem que guardar a palavra, ó. Meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Irmão, tem que guardar a palavra, tem que amar Jesus. Você entendeu? Aquele que ama Jesus. E o que significa isso aqui? Jesus falando que aquele que o ama Deus vai fazer morada, família. Jesus, Deus. Mas o irmão Denilson, a irmã Keila, eu não sou templo do Espírito Santo, que está aqui no versículo 1 Coríntios 3,16. Então, só aqui, irmão, você entende assim, ó, Jesus. Você ama Jesus? Deus faz morada. Irmão Denilson, mas eu entendi que hoje eu sou morada, eu sou templo do Espírito Santo.
Aonde você está, lembra? Deus está. Então só nesse versículo de João 14:23 tem quem aqui, Adelso? Júlio, irmão Milton, irmã Keila, Miriam. Quem que está aqui? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ama Jesus, o Pai faz morada. O Espírito Santo está em você. A Trindade, acabou. Olha que lindo, irmãos. Eu tô com o relógio aqui, mesmo assim passei, ó, 11:22. Vamos terminar, irmãos. A conclusão nos diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Que Deus possa te abençoar, irmão, você que esteve aqui até o final. E nos ajude, irmãos, nos ajude. De verdade, não deixe ficar só eu, o Júlio, o Adelso e o pastor aqui com a sua família. Nos ajude. Minha irmã Miriam, a minha irmã Keila, são os irmãos que geralmente estão aqui. Vamos nos abençoar, vamos propagandear, amém? A escola dominical. Que Deus possa te abençoar e eu vou fazer uma oração aqui, se você puder permanecer aí. Só para que Deus possa nos abençoar mais e mais nesse dia. E à noite assista o culto com o pastor. Eu não sei se vai ser o pastor que vai fazer. Então o pastor pode responder aí, que dá tempo ainda de eu falar aqui, irmãos. Eu vou orar, daí eu falo se o pastor respondeu, se vai ser ele ou se vai ser um outro irmão. Amém? Vamos orar e daí vamos terminar. Senhor meu Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor nos permitiu de estarmos aqui nesta manhã ministrando a tua alma. Pai, que o Senhor possa, Pai, ter entrado na mente dos nossos irmãos, ter ensinado aquilo que o Senhor desejou. Pai, que eu tenha sido um instrumento, Pai, eficaz para trazer a tua palavra. Senhor, perdoa os meus pecados, os meus erros e me ajuda, Pai, porque eu necessito. E eu acredito que os irmãos também necessitam. Então eu lhe peço, Pai, tenha misericórdia de nós nesse dia. Esteja conosco, Pai, nos ajude nesta grande dificuldade que nós estamos passando. Esteja sempre conosco, que nós nunca venhamos a esmorecer na fé, que o Senhor possa sempre estar cuidando de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque eu pude ter certeza que o Senhor esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Irmão Milton falou: Anália, verdade, irmão Denilson, amém, Anália. O Rani entrou aqui agora, ó. Não, irmão, tem mais pessoas assistindo. Não entendi. Ah, tá. Agora podem ter aberto uma sala aí, né, irmãos? Que tem essa ideia de compartilhar, abre uma sala. Só que eu não vejo. Obrigado, Rani. Agora que eu entendi. Se for isso mesmo que eu entendi, você dá um joinha aí pra mim, por favor, porque muitas vezes eu não vejo. Oséias vai ser Cu dos Valentes. Amém, irmãos? Eu acho que vai ser o Oséias lá que vai dirigir. A Keila: Deus abençoe, irmão. Estou com saudade de dar os 5 minutos na igreja. Verdade, irmã. Eu passo, né? Mas tem sido bênção, ensinamento em live. Deus abençoe grandemente os irmãos. Hoje, culto dos valentes. Irmão Oséias e Rani. Entendi. Amém? Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. E se tem algum irmão em alguma sala aberta aí, irmãos, me perdoa, porque eu não consigo ver aqui. Não sei se tem como eu ver, mas eu não consigo ver. O Rani falou que tem mais irmãos assistindo. Então, amém. Obrigado, viu, a todos que entraram aqui. Meu primo Paulinho, pastor Abner, a irmã Odete. Não sei se ficou até o fim, né, porque tem seus afazeres. A minha tia que entrou aqui. Obrigado a todos. A todos aqueles que estão aqui. O Osés, que sempre nos ajuda. O Adelso, o Júlio. Estão sempre conosco. O pastor Elcio e a sua família. Nem precisava falar. Que Deus abençoe, irmãos. E que os irmãos possam estar domingo que vem aqui na aula do Júlio, para que nós possamos ser abençoados. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Que Deus abençoe, irmãos.